Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós até já nos acostumamos com pessoas perguntando sobre o Pedro, o filho que nós adotamos quando ainda éramos jovens pais, criando dois filhos biológicos pequenos. Quando saímos para passear no shopping com duas crianças caucasianas de cabelo e brancura nórdicas e um negrinho no carrinho, isso despertava olhares, claro, de curiosidade, de interrogação e não raro perguntas se nós parássemos para conversar com alguém. Sim, nós tínhamos adotado uma criança negra e deficiente física e mental. Quando ele chegou, bem magrinho, foi acrescentado à família, ele tinha 4 anos e era apenas um mês mais novo do que o meu filho biológico Lucas. E ali começava o desafio nosso. Normalmente ficava com uma fralda em volta do pescoço, porque ele sempre vomitava, né? A gente tinha que estar sempre limpando o vômito, por causa do zoológico de vermes que habitava no organismo dele. Ele também tinha pavor de ficar na posição sentado, porque os seus 4 primeiros anos de vida foram passados deitado numa cama de costas, com a perna amarrada com um cordão para não se virar e cair da cama. Ele sofre de várias deficiências, então foi difícil até descobrir como ajudá-lo. Por sofrer de paralisia cerebral, isso afetou várias funções e ele também trouxe autismo no pacote. Vindo ao mundo com catarata congênita, além de microftalmia, que são os globos oculares menores do que o normal, os 4 primeiros anos de vida foram na escuridão e afetaram para sempre a sua visão. Nós providenciamos uma cirurgia de catarata tão logo ele chegou, mas não adiantou. Nos primeiros dias, o cheiro era insuportável, mesmo com banhos frequentes, o que deixava até os vizinhos apreensivos com os berros que ele dava, pensando que nós estávamos torturando a criança, mas ele odiava tomar banho. Provavelmente o mau cheiro vinha da falta de hidratação e sobrecarga nos rins, ficando para o suor grande parte do processo de eliminação de toxinas, por isso ele cheirava tanto. Na primeira visita, a pediatra, a médica, ficou chocada quando viu ele sem roupa, deitado na maca. Pensa naquelas crianças morrendo de fome na África e você tem uma ideia da imagem. Tendo sido alimentado durante 4 anos com copos de água misturado com farinha de mandioca, açúcar, ele perdeu o instinto de sucção e não desenvolveu a mastigação. Nos primeiros dias, meses ou até anos, ele ainda não sabia fazer o que hoje ele faz, que é comer alimentos sólidos, mastigar, usar as mãos, engatinhar, permanecer sentado, sem apoio, ficar em pé segurando numa barrinha. Hoje ele faz tudo isso, além de ir engatinhando até o banheiro, segurar numa barra na parede, ao lado do vaso sanitário, tirar a calça, a fralda e aí se sentar. Ele também come e mastiga, segurando a colher e apenas precisamos de vez em quando girar o prato fundo, porque ele não enxerga onde a comida está. E foi quase por acidente até que ele aprendeu a mastigar. Por ter sido alimentado apenas com líquidos, a sensibilidade da sua boca era tamanha que um grão de arroz ou de feijão era suficiente para estimular o vômito, que é a reação que nós temos quando colocamos o dedo na garganta. Ele tinha essa reação na boca inteira por dentro. Depois de ter um sucrilho enfiado na sua boca e a sua mandíbula fechada à força para morder o sucrilho, aquele som de croque chamou a atenção dele e ele não vomitou. Aí outro sucrilho, outra fechada na mandíbula à força, e assim foi até que ele começou a achar divertido essa história de mastigar, porque fazia um barulhinho engraçado. Ele hoje é capaz de reconhecer o seu bichinho de pelúcia predileto pelo tato, ele o segura sempre pela mesma perna. Ele também distingue vozes conhecidas, entende brincadeiras, pelo menos ele ri das minhas, acho que entende. Agora o meu próximo projeto é ensiná-lo a tocar Chopin no piano, falar mandarim, entender física quântica e também aprender cálculo diferencial integral. Brincando. Em 2003, a minha filha, que cursava enfermagem, por influência do seu irmão deficiente, ganhou um concurso literário com o seu livro Uma Luta pela Vida, no qual ela conta a sua experiência de irmã de um deficiente que foi a sua boneca de brincar na infância. Quando perguntaram a ela o que era ter adotado um irmão deficiente, ela respondeu: Eu nunca adotei ninguém. Meus pais que adotaram. Para mim, ele era simplesmente meu irmão. 33 anos se passaram até agora a gravação desse vídeo, né?
E o Senhor foi poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Pedro é um folheto vivo para evangelizar, porque sem falar nada, ele sempre traz à tona o assunto da adoção. E aí eu completo com o evangelho. Afinal, todos nós nascemos deficientes por causa do pecado que invadiu a criação e precisamos de salvação. E por aí vai a conversa até levar a Cristo. Quando alguém nos diz que iremos para o céu por termos adotado um deficiente, eu aproveito também para evangelizar, mostrando que antes disso nós já tínhamos sido adotados por Deus, já tínhamos o céu garantido. E lá vem mais um assunto para usar na evangelização, sempre frisando que a salvação não é pela caridade ou boas obras que fazemos, mas única e tão somente pela fé na obra que Deus fez entregando o seu Filho para morrer por pecadores. Aliás, uma das respostas que nós tivemos de Deus sobre a adoção dele, do Pedro, que nós já tínhamos decidido sem contar nada para ninguém, nem para a família, mas só orando em casa com as crianças, uma das respostas foi quando o irmão, que é filho adotivo, sem nada saber, trouxe uma palavra na reunião, quando congregados ao nome do Senhor, e falou do tema adoção, de como nós fomos encontrados perdidos, deficientes, pecadores e transformados em filhos do Pai. Uma vez, num evento, eu conheci uma mulher muito rica, casada, sem filhos, que questionou a nossa sanidade em adotar uma criança deficiente. Ela disse mais ou menos assim: como é que vocês farão quando envelhecerem? Aí eu perguntei, eu expliquei a ela que qualquer um pode ter um filho deficiente, se Deus assim permitir, porque nem todos os deficientes nascem assim deficientes. Alguns ficam nessa condição por doença ou acidente, então qualquer um está sujeito a isso. Eu deixei claro que todos nós, inclusive ela, exceto os que morrem prematuramente, acabarão terminando a vida aqui como deficientes, usando fraldas, precisando de pernas alheias para serem conduzidos numa cadeira de rodas, precisando dos olhos de outros para enxergarem, precisando de ouvidos eletrônicos para escutarem, ou de cuidadores para escutarem, e até precisando de outras bocas para falarem por nós, se acontecer um acidente vascular cerebral ou algum outro problema que nos deixe mudos. A velhice causa isso, e não importa se a pessoa adotou um deficiente ou não. Ela acabará deficiente, adotada por alguém da família, algum asilo ou instituição. Daí a importância do que diz a palavra de Deus de crer no Salvador e ter assegurado a sua salvação antes que nem isso consiga mais fazer. Depois de uma vida inteira de rejeição ao Evangelho, e aí um tilt qualquer no cérebro apague de vez a capacidade de crer. Cabe aqui a confissão e o reconhecimento de um dos maiores sábios, poderosos e ricos reis do mundo, Salomão, rei de Israel, que no final da sua vida entendeu que tudo que ele tinha vivido era vaidade. Ele escreveu: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 12, de 1 a 8. Percebeu agora que Pedro é mesmo um folheto vivo? Eu acabei de usá-lo para evangelizar aqui. Eu espero que Deus faça você entender que é tão necessitado quanto ele, que precisa, e que você vai precisar também receber da graça e favor de Deus, e não das suas próprias justiças para ser salvo.
Esse folheto vivo, que é o Pedro, costuma confundir alguns religiosos, como espíritas e outros que creem que serão justificados por fazerem caridade. O nó na cabeça deles fica assim: como é que esse casal adota uma criança deficiente e diz que isso não é caridade suficiente para salvar, pois o karma só pode ser eliminado pela fé em Jesus? Essa dúvida. Pedro foi adotado no modo adoção plena, o que equivale dizer que a sua certidão de nascimento foi refeita, nos livros do cartório foi feita uma anotação de que ninguém poderá trazer à tona o seu passado. Ele recebeu novo nome, novos pais, novos avós, tudo documentado na certidão e tem iguais direitos de herdeiro como de nossos 2 filhos biológicos. Agora, diga se isso também não dá um ótimo tema para evangelizar. Veja o versículo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso tudo está em 2 Coríntios 5, 17 e 18, Efésios 1 e Romanos 8 também. Mas as comparações param aí, pois mesmo pais adotivos são humanos e sujeitos a todo tipo de falha, inclusive de voltar atrás das responsabilidades para com seus filhos, sejam também filhos adotivos ou não. Por isso nós vemos crianças adotivas serem devolvidas ou mesmo filhos biológicos serem abandonados pelos pais. Mas o salvo pela fé em Cristo possui agora um pai que não volta atrás, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Isso está em 2 Coríntios 5, 17 a 18, e João 10, 27 a 30. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.